Olá, lição número 9, a parte de domingo, considerando o assunto sobre o rico e o Lázaro. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vocês podem encontrar nelas a vida eterna. Jesus estava também dizendo aos fariseus que eles estudavam as Escrituras, somente as Escrituras, e gostariam de que esse estudo os levasse para o céu. Mas Jesus também mostrou que havia algumas coisas que eles teriam que entender. Uma delas era aceitar o Messias como sendo o Filho de Deus. Outra coisa era seguir os ensinamentos divinos de maneira a colocar a vida em ordem. A incredulidade dos fariseus era muito dura, ofendeu Jesus muitas vezes. E quando Jesus teve oportunidade, conversou com eles, mostrando que eles tinham que colocar a vida em ordem, principalmente ouvindo e lendo aquilo que os profetas haviam escrito. Por isso Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro, com a intenção de reforçar a incredulidade deles, tá? Uma história que nos mostra que não foi para reforçar a crença na imortalidade da alma. Não foi isso que Cristo quis dizer. Por isso, algumas crenças religiosas pregam que quando uma pessoa morre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para um lugar intermediário chamado purgatório. A Igreja Católica criou essa terceira via do purgatório, onde a pessoa com pecados leves pode, assim, ser limpa, purgada, daí o nome purgatório, purgar os pecados dessa pessoa, e ela possa ser transferida a alma dela para o céu, tá? Enquanto os vivos fazem penitência pela pessoa que está no purgatório. Na verdade, essa é uma intenção religiosa de mostrar que nós podemos manipular as coisas que Deus não pode fazer, ou que Deus pode fazer. Então, é uma ideia errada, manipular aquilo que Deus já determinou. E Deus colocou muito claramente: as pessoas serão julgadas por suas obras. Nada que os vivos façam pode melhorar aquilo que um morto já deixou totalmente assim esclarecido e pronto para ser julgado por Deus. Nós não conseguimos mudar a história de um morto de forma nenhuma diante de Deus. Por isso, existe aquela historinha daquele padre que passou diante de um grupo de crianças e perguntou: vocês querem ir para o céu quando morrer? Então as crianças ficaram se olhando assim de imediato, e todos levantaram as mãos. E então aí o padre viu que o menino não levantou a mão. E o menininho ficou assim olhando para os outros. E o padre disse: você não quer ir no céu para o céu quando você morrer? Ele disse: quando eu morrer eu quero. Eu pensei que se eu estivesse organizando uma excursão para ir agora para o céu. E todo mundo deu risada. Essa é uma crença que realmente dá até motivos de bom humor, tá? Porque as pessoas creem de uma forma assim que possa minorar o sofrimento da pessoa. Exemplo: morre a mãe de uma criança, então para diminuir o sofrimento a criança pergunta: cadê a mamãe? Aí a pessoa diz: mamãe está no céu, foi para o céu, está com Deus. Aí a criança então tem aquele sentimento de emoção de que Deus está cuidando da mamãe. Então, essa intenção de minorar o sofrimento humano deu origem à crença da imortalidade da alma, céu, inferno, purgatório. Então, para até aliviar os parentes, uma pessoa dizia: a pessoa foi para o purgatório, mas vamos fazer algumas penitências, e então a pessoa vai ser transferida para o paraíso ou para o seio de Deus, tá? Então, essa crença no céu, no inferno, no purgatório, após a morte, invadiu o imaginário humano, contrariando o ensino bíblico que diz que a pessoa nasce, vive e morre e acabou, vai para a sepultura, tá? Então não existe essa interpretação bíblica, não existe endosso bíblico para essa questão de que a pessoa morreu, vai para o céu, se for boazinho. Morreu, foi ruim, foi uma pessoa assim que fez o mal, vai para o inferno. Ou foi uma pessoa mais ou menos para o purgatório. A Bíblia não endossa isso. Por isso que Jesus Cristo, ao falar sobre a parábola do rico e o Lázaro, deu a intenção, pelo menos quem interpreta a Bíblia com a versão doutrinária católica, diz que Jesus estava falando exatamente desse assunto, tá vendo? O rico morreu, foi para o inferno, e o pobre morreu, foi para o céu, o seio de Abraão, e os dois conversavam. Então vamos ver a pergunta número 1. Por que a parábola do rico e do Lázaro não é um relato real da situação dos mortos dentro do contexto bíblico? Vamos à passagem bíblica, Lucas 16, 19 a 31. Jesus diz assim: ora, havia um homem rico. Jesus começou a contar uma parábola e disse: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo,
e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que ficava na porta da casa do rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para os anjos, para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, o rico ergueu os olhos em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro, os dois juntos. E clamando, o rico disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste todos os bens em vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós, de maneira que não podemos passar para lá. E o rico disse: Eu rogo, por favor, ó pai Abraão, que mandes o Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhe dê testemunho, a fim de que eles não venham para esse lugar de tormento que eu estou. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam Moisés e os profetas. E disse o rico: Não, pai Abraão, por favor, se algum dentre os mortos ressuscitar e for ter com eles, eles vão se arrepender. Porém Abraão lhes disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão em algum dos mortos, mesmo que ele ressuscite. Jesus contou essa história. Então a pergunta: por que essa história, essa parábola do rico e do Lázaro não reflete a real condição dos mortos de acordo com o contexto bíblico? Resposta: essa história é ilustrativa e não representa o ensino bíblico geral que mostra que os mortos não sabem coisa alguma e não existe um lugar de tormento. Muito bem. A palavra grega Hades, ou seja, diz que o rico morreu e foi para o Hades. Essa palavra grega Hades, que significa sepultura, ou no hebraico Sheol, pode ser traduzida como inferno, sepultura, túmulo, lugar de inatividade, ou não há nenhuma atividade. Na história contada por Jesus, a finalidade não era endossar ou enaltecer a imortalidade da alma. A finalidade era Jesus mencionar que os fariseus eram tão incrédulos que eles não acreditavam nele como Messias, nem viam em Jesus um caráter de Deus refletido na vida do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo ele quis reforçar essa incredulidade e não reforçar ou mencionar o ensino bíblico ou antibíblico de vida após a morte. Cristo jamais faria isso, porque Cristo estava ressuscitando as pessoas, não teria sentido. Inclusive, Jesus Cristo não reforçou o ensino antibíblico da imortalidade da alma, porque Cristo usou a palavra ressuscite, ainda que Lázaro ressuscite dos mortos. Então, Jesus Cristo estava dizendo que a pessoa morre e tem que ser ressuscitada por Deus, tá? O texto, se for considerado como real, ele tem um requinte de crueldade muito grande, porque vai mostrar que as pessoas estão sofrendo num lugar de tormento. E a pessoa que morreu, que é boa, vai para um lugar maravilhoso que é o céu. E do céu, a pessoa contempla o seu parente, o seu amigo, sofrendo ali num lugar de tormento. Gente, o céu não seria céu desse jeito. Seria uma crueldade, já pensou? Uma mãe olhando o filho foi um bandido, morreu num tiroteio, nunca se arrependeu, e lá está o filho sofrendo, e a mãe aqui no céu olhando: ai, Senhor amado, meu filho está sofrendo. Essa mãe não estaria num lugar assim de gozo eterno, seria uma crueldade. Jesus Cristo também, ele teria feito um mal muito grande a Lázaro, a filha de Jário e o filho da viúva de Naim, tirando os coitadinhos do seio de Abraão, ou seja, do céu, da bem-aventurança, tirando a alma deles e trazendo para a terra, botando no corpo deles e dizendo: vocês têm que sofrer mais um pouco ainda. Seria a crueldade de Jesus fazer isso, né? Um amigo dele disse que Lázaro era um amigo que ele amava. Ele então tirou Lázaro do céu e trouxe de novo a alma de Lázaro para a terra para que ele sofresse mais alguns anos, morresse de novo e deixasse as irmãs tristes.
Crueldade de Jesus, hein? Seria isso, hein? Por isso é antibíblica a ideia de que a pessoa morre, vai para o inferno ou vai para o céu. E também, se fosse para o céu e a pessoa do céu visse a pessoa num lugar de tormento, no inferno, queimando com fogo, seria assim uma coisa assim de grande crueldade, a pessoa vendo o seu parente sofrer. Então, a intenção de Jesus era reforçar a incredulidade dos fariseus. E Jesus quis dizer o seguinte, ó, vocês são tão duros de coração como essa história que eu vou contar agora. Tinha um Lázaro e tinha um rico, o rico morreu, foi para o inferno e ficou sofrendo, e o Lázaro foi lá para Deus e os dois conversavam. Então, não existe isso, uma alma que às vezes sente sede. Olha, que alma é essa? Uma alma que sente sede? Morreu? Então, sai do corpo aquela alma, vai para o inferno? Uma alma que parece um fantasma, uma coisa assim, que é abstrata, não dá para tocar numa alma. Jesus, quando ressuscitou, foi na frente dos discípulos e disse, eu não sou um fantasma, toquem em mim. Um fantasma come, dá um pedaço de pão aí. Toca em mim. Um fantasma, vocês não conseguem tocar. Não sente fome, não sente sede. Como é que na história o rico sentiu sede? Mandou, manda que o Lázaro, ele venha até onde eu estou e com o seu dedo, ele toque na minha língua com um pouco de água para que eu possa me refrescar. Tem sentido, é algo irreal, fora do contexto bíblico. Por isso, essa história foi ilustrativa, só para ilustrar a incredulidade dos fariseus. Ellen White escreveu no livro Deserto das Nações, na página 407, falando sobre esse detalhe do rico do Lázaro, Ellen White escreveu o seguinte, os fariseus que desejavam um sinal da parte de Jesus, para que Jesus provasse que era o Messias, então os fariseus que desejavam um sinal da parte de Jesus, tinham o coração tão endurecido pela incredulidade, que não conseguiam discernir o caráter de Jesus como sendo a semelhança de Deus. Na parábola do rico e do Lázaro, escreveu ela, Jesus disse aos fariseus, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Nenhum sinal dado no céu ou na terra iria beneficiar os fariseus, eles estavam com o coração duro, eles não aceitavam Jesus como Messias. E Cristo contou a história do rico e do Lázaro para mostrar que eles eram realmente muito duros de coração, tal como eram os irmãos do homem rico, que disse, tenho 5 irmãos, eles não acreditam em Moisés e nos profetas, mas se uma pessoa morta aparecer, eles vão então aceitar, se arrepender. Então Jesus disse, eles não aceitariam, porque vocês são parecidos com os irmãos do rico da história. Vocês são duros de coração. Por isso, Jesus explicou através de uma história ilustrativa. Deus abençoe, possamos ter entendido essa história desse texto difícil. Obrigado, Senhor, por esse estudo que nos ensinou que Jesus Cristo, ele mostrou que as pessoas mortas vão ressuscitar. Nos dê consciência, nos dê, Senhor, entendimento disso para explicarmos aos outros, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Continue, então, tendo um bom domingo na presença do Senhor. Deus abençoe a sua família e que a semana seja uma bênção para todos nós. Obrigado.